Abordagem de alguns estudiosos a respeito da origem do tempo, multiverso, muitos mundos e o princípio da incerteza. São questões difíceis, as quais têm sido debatidas por filósofos, físicos e teólogos ao longo da história. De acordo com a cosmologia moderna, o universo começou com o Big Bang, um evento que ocorreu há cerca de 13,8 bilhões de anos. Antes do Big Bang, não há consenso entre os cientistas sobre o que existia, se é que algo existia. Alguns propõem a ideia de que o universo existia em um estado comprimido, como um ponto infinitamente denso e quente, conhecido como singularidade. O que é a singularidade? A teoria da relatividade geral de Albert Einstein é uma das teorias mais importantes da física moderna. Ela descreve a relação entre a matéria, a energia e a gravidade, e apresenta ideias revolucionárias sobre a natureza do tempo e do espaço. Uma das ideias mais importantes da teoria da relatividade geral é a ideia de singularidade. Em termos simples, uma singularidade é um ponto no espaço-tempo onde as leis da física que conhecemos deixam de ser válidas. De acordo com a teoria da relatividade geral, a gravidade é causada pela curvatura do espaço-tempo, ou seja, a presença de massa ou energia distorce o espaço-tempo ao seu redor, fazendo com que outros objetos sejam atraídos para ela. Quando a quantidade de massa ou energia é muito grande, a curvatura do espaço-tempo se torna extremamente intensa. Em outras palavras, o espaço-tempo se curva tanto que acaba se dobrando sobre si mesmo, formando uma região onde as leis da física que conhecemos deixam de ser válidas. Essa região é chamada de singularidade. As singularidades são pontos onde a gravidade se torna infinitamente intensa. Elas são encontradas em duas situações na teoria da relatividade geral, dentro dos buracos negros e no início do universo. Dentro dos buracos negros, a gravidade é tão forte que nada, nem mesmo a luz, consegue escapar dela. Isso significa que, se um objeto for puxado pela gravidade de um buraco negro para dentro dele, ele acabará sendo esmagado pela enorme força gravitacional que existe na singularidade. No início do universo, a teoria da relatividade geral prevê que houve um momento em que toda a matéria e energia estavam concentradas em um único ponto extremamente denso e quente. Esse ponto é chamado de singularidade inicial ou Big Bang. A partir dele, o universo começou a se expandir e a se resfriar, dando origem a tudo o que conhecemos hoje. As singularidades são um dos aspectos mais interessantes e misteriosos da teoria da relatividade geral. Elas representam pontos onde as leis da física que conhecemos deixam de ser válidas, e por isso são um desafio para os físicos que buscam compreender a natureza do universo. Embora a ideia da singularidade seja amplamente aceita entre os cientistas, ainda há muito a ser descoberto sobre o universo em seus estágios iniciais. A pesquisa em física teórica e cosmologia está em andamento para tentar entender melhor a singularidade e o universo em seus estágios iniciais. Como a física quântica aborda o tempo? A física quântica oferece uma visão fundamentalmente diferente da natureza do universo em comparação com a física clássica. Na física quântica, a natureza fundamental da realidade é descrita em termos de estados quânticos, que são descritos por funções de ondas matemáticas. Uma das implicações interessantes da física quântica é que o tempo pode ser considerado uma propriedade emergente do universo. Isso significa que o tempo não é uma propriedade fundamental e intrínseca da natureza, mas sim uma propriedade que surge a partir de um estado de não temporalidade. Para entender melhor isso, é preciso considerar que, na física quântica, a natureza fundamental da realidade é descrita por estados quânticos que evoluem de acordo com as leis da mecânica quântica. Esses estados quânticos podem ser descritos como uma superposição de várias possibilidades, cada uma com uma probabilidade associada. No entanto, quando um observador mede o sistema quântico, a função de onda colapsa em um estado específico, determinando uma única possibilidade como a realidade observada. Esse processo de colapso da função de onda é o que cria a sensação de tempo, já que o observador percebe uma sequência de eventos que se desenrolam ao longo do tempo. Assim, de acordo com essa perspectiva, o tempo pode ser visto como uma propriedade emergente do universo que surge da interação entre um observador e um sistema quântico.
Em outras palavras, o tempo é uma construção da mente humana que surge a partir da observação do mundo ao nosso redor. No entanto, é importante notar que essa é apenas uma das várias interpretações possíveis da física quântica, e ainda é um tema de debate e pesquisa ativa na comunidade científica. A física quântica é um ramo da física que estuda o comportamento da matéria e da energia em escalas subatômicas, onde as leis da física clássica não se aplicam. Em contraste com a física clássica, que descreve a natureza em termos de leis determinísticas, a física quântica lida com o mundo em termos de probabilidade. Uma das ideias mais fascinantes da física quântica é que o tempo pode ser uma propriedade emergente do universo. Em outras palavras, a ideia de que o tempo é uma entidade separada e independente do espaço pode ser uma ilusão, e o universo pode ter se desenvolvido a partir de um estado de não temporalidade. O que é o princípio de Heisenberg? Essa ideia é baseada em um princípio fundamental da física quântica conhecido como o princípio da incerteza de Heisenberg. Segundo esse princípio, é impossível medir simultaneamente a posição e a velocidade de uma partícula subatômica com precisão infinita. Isso significa que não há um momento exato em que a partícula é aqui ou ali, mas sim uma probabilidade de que ela esteja em diferentes posições em diferentes momentos. Essa incerteza fundamental pode levar a uma visão do universo como uma espécie de teia de eventos interconectados, em que a noção de passado, presente e futuro perde seu significado absoluto. Alguns físicos propõem que o tempo é uma propriedade emergente desses eventos quânticos, como uma forma de ordenar as mudanças que ocorrem em diferentes partes do universo. Essa perspectiva é ainda mais intrigante quando consideramos que o universo em si pode ser considerado como um sistema quântico, sujeito a todas as leis e princípios da física quântica. Se o tempo é uma propriedade emergente do universo, então podemos estar vivendo em uma realidade em que a noção de passado, presente e futuro é apenas uma ilusão, e que todas as possibilidades existem simultaneamente em um universo quântico interconectado. A ideia de que o tempo é uma propriedade emergente do universo sugere que a distinção entre passado, presente e futuro pode não ser uma característica fundamental da realidade, mas sim uma ilusão criada pela nossa percepção limitada. Se isso for verdade, então poderíamos estar vivendo em uma realidade em que todas as possibilidades existem simultaneamente, em um universo quântico interconectado. Essa ideia tem sido explorada por algumas interpretações da física quântica, como a interpretação de muitos mundos e a interpretação de Bohm. De acordo com essas interpretações, a realidade consiste em uma superposição de vários estados quânticos, cada um representando uma possibilidade diferente. Quando um observador faz uma medição, o universo se divide em vários ramos, cada um correspondendo a uma possibilidade diferente. Na interpretação de muitos mundos, todos os ramos coexistem simultaneamente, formando um multiverso composto por muitos mundos diferentes. Em outras palavras, todas as possibilidades existem em algum universo paralelo, e cada vez que fazemos uma escolha ou tomamos uma ação, criamos um novo ramo do multiverso. Na interpretação de Bohm, por outro lado, a realidade é descrita em termos de uma ordem implícita subjacente, que governa a evolução dos estados quânticos. Nessa visão, a realidade é interconectada e todas as possibilidades existem simultaneamente, mas não são acessíveis diretamente pela nossa percepção limitada. Em vez disso, nossa percepção é limitada a uma única possibilidade, que é determinada pela ordem implícita subjacente. Em ambas as interpretações, a noção de tempo como uma sucessão de eventos distintos é questionada, já que todas as possibilidades existem simultaneamente. Em vez disso, o tempo pode ser visto como uma ilusão criada pela nossa percepção limitada, que nos faz perceber apenas uma única possibilidade em cada momento. É importante notar que essa perspectiva é altamente especulativa e ainda não foi comprovada pela ciência. No entanto, a física quântica continua a desafiar nossa compreensão da natureza do universo e a oferecer novas maneiras de entender as propriedades fundamentais da realidade. Para finalizar, uma citação de Fernando Pessoa. O próprio viver é morrer, por que não temos um dia a mais na nossa vida que não tenhamos, nisso, um dia a menos nela? Obrigado e até breve.